ele vai expor os fatos conforme o seu ponto de vista, a sua opinião, tá? Então, na página 56, nós temos aí uma crônica esportiva, página 56, João. Chamada Maracanã, eu vou iniciar lendo o primeiro parágrafo, e aí eu vou pedir que vocês continuem, tá? Aqueles 2 pontos de participação ainda estão valendo, não foi só para aquele dia, não, tá? Então, vamos lá. Página 56, crônica esportiva. Maracanã. Hoje vou falar de futebol. E quem pensa que sou como a granfina do Nelson Rodrigues, que ao ser levada a um jogo perguntou quem é a bola, está muito enganado. Eu sou dessas aqui sim, pessoal. Não entendo nada de futebol. Não sou dessas mulheres que só gostam de futebol durante a Copa do Mundo. Então, quem pode continuar agora? Vai, João. Vai, Rebeca. E aqui vão algumas informações para provar o que estou dizendo. Sei muito bem como é a regra do impedimento. Já ouvi falar até de coisas como sem pulo e da figura A para a figura B. Assista as resenhas de futebol de domingo à noite, trocando de canal quando eles ficam chatas e só falam de time de São Paulo. Frequentei muitos os estádios quando era jovem e, entre façanhas, fui aquele jogo que foi recorde de público no Maracanã, em todos os tempos, porque na Copa de 50 não se contava o número de espectadores. O jogo do Brasil e Paraguai pelas eliminatórias da Copa de 70, com 180 mil pessoas. Muito bem. Quem pode ler o terceiro parágrafo? Eu posso ler, Camille? Vai, Yasmin. Outro dia estava pensando nisso, com orgulho. Então concluí. Se eu estava lá, eu vi o Pelé jogar. Vi o Pelé jogar. E aí me veio a sensação de que naquele jogo não vi nada. Nem Pelé, nem jogador algum. Nem Brasil, nem nada. Ou pior, se vi, esqueci. O jogo em si não me marcou. A única coisa que me marcou foi o próprio Maracanã, cheio, grávido de multidão, colorida e compactado com ululava Lava. e tremia, fazendo vibrar seu esqueleto de ferro, seu enorme corpo de cimento armado. Quem pode ler o outro parágrafo? Posso ler, Camille? Vai, Carol. Percebendo isso, a princípio, cheguei a me sentir envergonhada. Parece coisa de mulher. Eu ia ao estádio e não ver o jogo, mas logo entendi. É que estar dentro do Maracanã lotado, não é mais lotado daquele jeito. É de fato uma experiência única, avassaladora. Por sua conformação, esse estádio tem uma acústica escolar que é só dele. Quem pode continuar? Bom dia, Renan. Página 57. Carol, pode continuar. Tá, subindo pela rampa, desembocamos na arquibancada. Ou meias cadeiras, somos recebidos pelo som uníssono da multidão, que nos atinge em cheio em pleno peito. Nenhum estádio do mundo ecoa e vibra assim. Foi por isso que, desde aquele histórico Brasil-Paraguai, eu aguardei acima de tudo essa sensação. Mais do que qualquer jogo, mais até do que Pelé, ficou dentro de mim aquele Maracanã cheio, um monstro vivo de beleza e cor. Muito bem. Então, nós acabamos aí de ler uma crônica esportiva, né? Em que a cronista relata um fato comum do cotidiano, usando uma linguagem mais simples, informal, né? E relatando não só um fato comum do cotidiano, mas um fato na área do esporte. E aí, antes de iniciarmos a correção,
Tem umas perguntinhas aí para respondermos oralmente. Alguém aqui costuma ler crônicas? Já leu outras crônicas, crônicas de terror, enfim? Acho que não, tia. Não? já- Não. Ninguém tem o hábito de ler crônica, pessoal? Não, eu nem sei o que é, pra ser sincero. Eu acho que só conheço um, que é. Não nem sei se é Também crônica não, aquilo. tia. Qual o nome? É que o Crônica nome de tem Nárnia. crônica, que é crônica de Nárnia. Todo mundo conhece isso aí. Ah, sim. Já ouvi Mas Ah, já- falar. se foi esse já, se foi esse todo mundo já viu. Hum. E sobre o texto lido? O que vocês acharam? Alguém que já foi no Maracanã, já vivenciou essa experiência aí que Já fui, tia, o já cronista fui. Eu já conta? fui. Nunca no estádio fui. de futebol. Eu já fui, sabe em qual jogo? Fui no Paraguai contra o Catar, na Copa América. Júlia. Então, apesar de eu não entender nada de futebol, né, diferente da cronista que diz que entende, né, que não é dessas mulheres que só Você gostam. entende o básico, né, tia? Oi? Você entende o básico, né? Não entendo nem o básico. Isso, tia. Detesto não, não detesto, mas não vejo, não entendo. Mas ao Maracanã eu já fui e gostei muito, muito, muito. É bem legal assistir a um jogo lá, né, do que pela televisão, é bem diferente. Lugar bem bonito, aquele gramadão verde, bem legal. E no número 1 da página 57, assinale a alternativa correta a respeito da crônica lida. Quem fez? Porque foi para casa. Eu fiz. Eu nem sabia que isso ia ver, tia. Eu fiz, tia. Não sabia. Sei, não sabia. Não, é sério, eu não sabia mesmo, não. Não fui pra aula. Ah. O que vocês marcaram? Fala, Ana Bárbara. Eu marquei a primeira opção. Também marquei, tia. A cronista disserta sobre suas próprias experiências, analisando fatos e apresentando ideias. Exatamente. A segunda não seria porque diz que é uma crônica em que ela narra um episódio fictício, né, inventado de mentira, com personagens e fatos inventados por ela. Não. Aquilo ali, essa crônica aí, ela está relatando com base no que realmente aconteceu, nas próprias experiências dela. Então, é a primeira opção. Agora vamos para a página 58. Número 2, a crônica apresenta como principal característica um acontecimento comum do cotidiano. Qual foi o acontecimento que originou essa crônica? E aí? Hã? Eu coloquei assim, a ida da cronista ao Maracanã. Exatamente. A ida da cronista ao jogo Brasil e Paraguai no Maracanã, né? E aí, a partir desse episódio, ela criou a crônica. Então, a ida da cronista ao jogo Brasil e Paraguai no Maracanã. E aí tem até uma foto, né, do interior do estádio do Maracanã, ao lado aí dessa questão. E na letra B, pergunta assim: o que mais marcou a cronista durante esse acontecimento? O que ela diz lá no texto? O que mais marcou nessa ida dela ao Maracanã? A multidão gritando e torcendo. Exatamente. Ela relata, né, a emoção de estar no Maracanã lotado, com uma multidão de pessoas. Ela diz lá, pessoas coloridas, gritando, né, e fazendo a estrutura do estádio vibrar. Então, vocês podem colocar aí que é a emoção de estar lá, ver a multidão de pessoas torcendo.
A 59 eu não passei não, né? Vamos lá então, letra C. Ela descreve esse momento como uma experiência única e avassaladora. O emprego da palavra avassaladora indica que a cronista achou a experiência ruim ou que ela achou a experiência muito emocionante. Muito emocionante. Muito emocionante. Número 3. Em Maracanã, a cronista faz referência a uma crônica de Nelson Rodrigues. Leia um trecho desse texto abaixo. Simplesmente vou escrever sobre futebol. Entre as minhas leitoras, muitas jamais entraram no estádio Mário Filho e suspiram. Eu não gosto de futebol. Outras poderiam perguntar, como a granfina das narinas de cadáver: quem é a bola? Todavia, há um momento em que todos entendem de futebol e gostam de futebol. É quando está em causa o destino do Scratch. O que significa Scratch, pessoal? Alguém sabe? Eu não sei não. Tia, essa daí eu não sei não. Significa um grupo de atletas, tá? Então, aí, quando está em causa o destino do grupo de atletas. Nunca E na ouvi alguém letra. falar isso. Nunca ouviu? Não. E aí, na letra A, diz assim: olha, a cronista faz referência a esse autor citando a Granfina, personagem criada por ele, que pergunta quem é a bola em um jogo de futebol. Com que intenção ela citou tal personagem? E aí, por que vocês acham que ela citou lá no início do texto essa personagem criada por Nelson Rodrigues, essa personagem que não entende nada de futebol? Por que vocês acham? Eu coloquei que a contenção de mostrar que ela sabe sobre futebol. Isso aí. Mais alguém colocou parecido com a Diana Bárbara ou colocou outra coisa? Hein, pessoal? Sim, eu botei parecido, tipo, uma coisa. Fala, Yasmin. Pra demonstrar que ela entende de futebol. Exatamente. Quando ela cita essa personagem criada pelo Nelson Rodrigues, que não entende nada de futebol, né, que pergunta quem é a bola em uma partida de futebol, ela cita a fim de mostrar a diferença que há entre ela e essa personagem, ou seja, que ela sim entende de futebol, né, entende de tudo, de jogo, enfim. Ela fala até sobre acho que tem uma parte que ela fala sobre impedimento, né, para mostrar que entende mesmo. E com isso ela cita a personagem do Nelson Rodrigues que não entende nada. E aí, pessoal? Posso passar para a letra B? Pode. Além de ter citado o autor e sua personagem, de que outra forma a cronista faz referência a Nelson Rodrigues? E aí? De que outra forma, né? Ela também faz referência a Nelson Rodrigues. Hein, pessoal? Ó, lá no primeiro parágrafo, ela diz assim: hoje vou falar de futebol. Então,
ela faz referência a Nelson Rodrigues ao iniciar a crônica da mesma forma que ele, né? Mencionando, avisando que vai falar sobre futebol. Ah, tá. É a primeira coisa que ela fala lá. Hoje vou falar de futebol. E aí, a página 59 e 60, eu não passei para casa. Nós iremos fazer agora porque a gente vai fechar o capítulo 8, que é o segundo capítulo do módulo. Tá? Então vamos lá, a página 59 é continuação. No número 4 diz assim: releia uma fala da cronista. E quem pensa que eu sou como uma granfina do Nelson Rodrigues, que ao ser levada a um jogo perguntou quem é a bola, está muito enganado. Não sou dessas mulheres que só gostam de futebol durante a Copa do Mundo. Letra A. Por que você acha que a cronista fez essa afirmação? E aí? Resposta pessoal. Por que vocês acham que ela fez essa afirmação? Hein, pessoal? Quem fez essa? Porque ela entende e gosta de futebol? Sim, pode ser. E aí? Ou, de repente, para mostrar, né, que a maioria das mulheres não se interessam tanto por futebol, Só né? na Copa. Exatamente. Algumas, como eu, por exemplo, só se interessam quando é Copa do Mundo, mas que ela não, né? Fazendo essa afirmação, ela mostra o interesse dela pelo futebol, não só na Copa do Mundo, né? Como em todos os jogos. Ela realmente gosta de futebol. Mas quem respondeu? Quer responder? E aí, pessoal, por que vocês acham que ela fez essa afirmação? Ana Bárbara, Renan. Eu acho que foi o mesmo motivo que você falou, porque algumas mulheres não gostam, então algumas pessoas chegam até a estranhar quando vem uma que gosta, né? Sim, É. Pois ela gosta e tem interesse sobre o futebol. exatamente. Ela gosta, ela entende, ela tem interesse. Agora, a letra B. Há quem não acredite que mulher goste e entenda de futebol. Quais são as informações apresentadas pelo cronista para provar o contrário? Para provar que mulher gosta sim e entende de futebol? O que ela fala? Quais são as informações que ela apresenta? Nesse trecho aí, tia? Ou no texto todo? No texto, no geral. O que a cronista fala? Quais são as informações que ela apresenta para provar o contrário? Que mulher gosta sim e que mulher entende de futebol. O que ela cita lá para provar isso? Hein, pessoal? Qual é a passagem lá que Ela sabe, fala? ela sabe sobre as regras do jogo? Exatamente. Tem uma parte no texto que ela comenta que sabe como é a regra de impedimento, né? E que já ouviu falar em termos usados em ações em uma partida de futebol, como sem pulo, da figura A para a figura B. Ela também diz lá que assiste às resenhas de futebol nos programas de televisão no domingo à noite. Então, tudo isso que ela cita, né? Inclusive a parte que ela fala sobre o impedimento, ela prova o contrário, mostrando que mulher gosta e que entende sim de futebol. Então, vocês podem escrever sobre essa passagem que ela cita o impedimento, que ela fala dos termos utilizados, né? Sem pulo, da figura A para a figura B.
Olha, os 2 pontos ainda estão valendo, hein, pessoal? Os 2 pontos para eu somar lá com a atividade da FTD, hein? Não foi só aquele dia, não. Tia, mas a gente não já ganhou, não? Eu ainda não escrevi no diário, não. Ainda tá valendo. Eu fiz aqui umas anotações no papel de quem costuma participar sempre, né? Falar, perguntar. Mas eu ainda vou passar tudo isso pro diário, as notas da prova na plataforma, a nota do simulado da FTD, tudinho. Tá, você tá, né, Rina? Você fala sempre, fala direto, faz leitura, comenta. Vamos lá, vamos para a letra C, então. Na pergunta, quem é a bola? Qual a função das aspas? E aí? Indicar que se trata de um trecho de outro texto, destacar uma expressão ou indicar que a palavra está sendo usada no sentido figurado? Eu botei a primeira, tia. A primeira, porque no caso aí a cronista ela está falando, né? Ela está mencionando a fala da personagem do Nelson Rodrigues. Então, indicar que se trata de um trecho de outro texto, tá? É a primeira opção. Número 5. Ao longo do texto, a cronista cita diversas vezes o nome de um jogador e comenta ter ficado espantada de não se lembrar dele no jogo que presenciou. Quem é esse jogador e por que causaria espanto não se lembrar dele durante a partida? Pelé, tia. Pelé, né? Ela cita Pelé. várias vezes o Pelé no texto. E por que isso causaria espanto? Não se lembrar dele durante a partida? Porque ele jogava muito bem? Sim, ele foi o maior jogador da história do futebol. Por isso o espanto, né, dela não se lembrar em vê-lo jogando. Eu Por não ele, posso concordar isso, tia. Eu não vi ele jogando. mas ela presenciou, né, a partida de futebol. Então, Ela presenciou. como ele foi o maior jogador da história do futebol, seria meio que impossível ela assistir a uma partida de futebol e não notar a presença dele, né? Ainda mais que foi eliminatórias, né? Porque o Ela, quê, tia? ela diz que a saída dela ao Maracanã foi num jogo entre Brasil e Paraguai, numa Copa de 1970. Então, ou seja, foi um jogo marcante, né? Maracanã estava lotado, e aí isso causaria espanto, ela não lembrar do Pelé, né? Ela não, sei lá, não notou de repente a presença dele, enfim. Número 6. Releia outro trecho da crônica. A única coisa que me marcou foi o próprio Maracanã, cheio, grávido de uma multidão colorida e compacta que ululava e tremia. O ululava tem o significado lá na primeira página, pessoal, na página 56, que significa gritar, berrar, né? E tremia, fazendo vibrar seu esqueleto de ferro, seu enorme corpo de cimento armado. Aqui o Maracanã é comparado nesse trecho. Explique. E aí?
Prestem atenção nas características. Hein, pessoal? Eu tô em dúvida entre duas. Eu tô em dúvida entre Grávida de uma Multidão Colorida e Compacta e entre Esqueleto de Ferro. Na Acho que é o verdade, primeiro. Acho que é o Fala. primeiro também. É, eu também tô achando que é o primeiro. o Maracanã está sendo comparado a uma mulher, né? Ao afirmar aí que ele estava grávido de uma multidão e que tinha um esqueleto de ferro. Então, vocês vão dizer que o Maracanã... Oi? O Maracanã está sendo comparado a uma mulher. E aí vocês, na parte em que pede para explicar, vocês podem afirmar dizendo, né, que ele diz que o Maracanã está tá grávido de uma multidão e que tinha um esqueleto de ferro. E para fechar o capítulo, né? Número 7, na página 60, diz assim: a cronista emprega uma linguagem mais objetiva ou subjetiva nessa crônica? Justifique sua resposta. Eu falei lá no início que geralmente numa crônica esportiva, a cronista ela usa uma linguagem mais subjetiva, ou seja, ela conta a sua experiência a partir do seu ponto de vista, da sua opinião. Então, por exemplo, nessa crônica, ela está narrando os fatos como eles realmente aconteceram, né, sendo objetiva, ou ela também relata a sua emoção, as sensações que ela teve durante o jogo. O que vocês acham? Ela é mais subjetiva. Ela é mais subjetiva, né? Além dela contar como foi essa grande partida, ela também fala sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, né? Sobre a emoção de estar ali naquele Maracanã lotado. Então, ela usa uma linguagem subjetiva. E aí, na explicação, vocês podem colocar que ela, perdão, que ela descreve seus sentimentos, suas sensações. Então, vamos lá. Tia, Oi. onde você pode encontrar uma crônica? Em muitos lugares, jornais, livros, existem vários livros de crônica, Caraca. revistas, sites. Tem até essa pergunta aí, né, Renan? Agora que eu vi aqui. Então vamos lá, no número 8. Qual é o nome da autora da crônica Maracanã? Heloísa Seixas. Seixas. Heloísa Seixas. Muito bem. Essa referência nós encontramos ao final do texto. Onde essa crônica foi publicada? Em um site. Um site? Foi no site? Acho que é, tia. Não. Foi. Não, olha só. Voltem lá na página 57. Logo no final da crônica, tem aí a foto da cronista, né, da escritora. Aí tem uma parte que vem falando sobre ela, onde ela nasceu, quando. E aí lá no finalzinho vem escrito assim: capa do livro Crônicas para ler na escola, que é onde tem essa crônica. No finalzinho do texto tem lá Seixas, Heloísa, Maracanã, Crônicas para ler na escola. Então essa crônica aqui,
A capa da crônica é essa daí, ó, que aparece na página 57. Então, essa crônica, ela foi publicada num livro. Qual o nome do livro? Crônicas para ler na escola. E a última perguntinha aí sobre crônica esportiva. Em quais outros veículos de comunicação é possível encontrar textos desse gênero? Jornais, revistas, sites. Sites, blogs. E aí, na quarta-feira, eu pedi que vocês pulassem aquele quadrinho azul da página 61, né, falando sobre crônica esportiva, porque nós ainda não tínhamos visto. Então, vamos fechar aquelas 3 linhazinhas lá da página 61, que fala sobre crônica esportiva, tá? Assim, ó. A crônica esportiva apresenta fatos do cotidiano relacionados ao ser crônica Esporte. esportiva, esporte. Ela se caracteriza pelo uso de um registro mais formal ou informal? Informal. Mal. Informal. E linguagem objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Subjetiva. Muito bem. Então, fechamos aí essa parte de crônica. Qual é a primeira palavra? Esporte. Tem algum exercício no livro de produção de texto para corrigir? Já tem um tempinho que a gente não utiliza o livro de produção de texto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que... tá. Olha, no livro de produção de texto, tem algumas páginas sobre pontuação. Mesmo que eu tenha passado isso em português, não tem problema, né? Porque pontuação, nós podemos explicar tanto em português quanto em redação. E aí tem umas atividades sobre pontuação nesse livrinho aqui, ó. Eu vou falar quais são as páginas. Deixa eu ver aqui. Uma outra coisa que eu queria perguntar. Ó. Deixa eu... Tem umas páginas também nesse livro de produção de texto sobre... Deixa eu ver aqui. Sobre coesão e coerência. Eu falei bem no início do ano. Eu não sei se eu cheguei a passar as páginas de coesão e coerência. Alguém, por favor, olha aí para mim. Ah, aqui tá marcado que eu passei na semana 122. Vocês nem devem ter feito. O que eu marquei aqui, ó, semana 13/4 a 17/4. Eu acho que foi logo assim que entrou essa pandemia, que as aulas eram gravadas, ainda não eram online. E aí eu passei da 122 a 125. Tá marcado aqui, semana 13/4 a 17/4. Eu fiz Eu isso. fiz tudo. Eu também. Então, quando as aulas ainda eram em vídeo, depois a gente colocava a correção na plataforma, lembram? Uhum. Então, ó, essas páginas sobre pontuação, eu vou passar para casa e aí eu corrijo, deixa eu ver aqui. De repente eu nem corrijo na aula de redação, eu corrijo até na aula de português. Mas Qual foi a página? marquem aí para casa, página 99. Hoje é dia 25, né, pessoal? 25. Tia. Sim. Então, ó, livro de produção de texto, página 99 a... Muita coisa de pontuação. 99, tia?
É, a página 99, livro de produção de texto. A 101. Na verdade, os exercícios referentes à pontuação vai dar 99 até a 104. Mas aí, para não ficar muita coisa, eu vou passar da 99 a 101. E aí, quando eu corrigir, a gente continua fazendo as outras páginas. 25/9. Vou marcar aqui. Para casa. Então, página 99 até 101, nesse livrinho aqui, ó. Tá? Não tem nada para corrigir nesse livro, pessoal. Só para recapitular, lá no início desse livro, ó, sumário, eu marquei aqui algumas atividades, algumas matérias que nós já vimos. Por exemplo, lá no sumário, na unidade 1, nós já vimos tudo, tá? Ó, receita culinária, verbos no imperativo e no infinitivo, regras de jogo, dicionário. Lembrando que alguns desses conteúdos foram gravados em vídeo logo no início da pandemia. Aí na unidade 2, eu acho que nós já estávamos com a aula online, que eu coloquei aqui junho na unidade 2. Nós já vimos poema, assim, já foi aula online. Nós lemos aquele poema Vento Perdido. Então, já vimos poema, figuras de linguagem também já vimos, poema visual, denotação e conotação. Às vezes a gente pensa que tem muita coisa para fazer, mas não tem não. Então, nós já vimos toda a unidade 1, toda a unidade 2, que é só isso aí, até poema. Na unidade 3, lenda foi o nosso primeiro conteúdo, não foi? Em sala de aula ainda. A lenda de Jurutaí, quem lembra? Lembro-te. Então, lenda, nós já vimos. Eu estou marcando tudo que a gente já fez. Aí depois vem pontuação. Eu estou aqui, ó, na unidade 3. Pontuação, que eu passei agora para casa. Coesão e coerência, que eu acabei de perguntar a vocês, né? Também já passei e a correção foi feita na plataforma. E aí falta mito. Mito eu ainda não passei não, né, pessoal? Tá aí na unidade 3. Falta mito. Já passei anúncio publicitário? Não. Não, né? Então, bem dizer, pessoal, pelo que eu tô vendo aqui, ó, lá no sumário, eu passei o marca-texto em tudo que nós já vimos. Unidade 1 fechada, unidade 2 fechada, vocês podem olhar lá, matéria por matéria, que quem frequenta as aulas online vai perceber aí que a gente já viu tudo isso. A unidade 3, ó, marquei aqui que falta mito, nós ainda não vimos. O restante, lenda, pontuação, coesão e coerência, isso já foi. Então, falta mito e essa unidade 4 aqui para a gente fechar, ó. Que é a unidade falando sobre anúncio publicitário e artigo de divulgação científica. Falta só a unidade 4 para a gente fechar esse livro aí de produção de texto. Tá? Eu até no início do ano achei que seria difícil isso, porque nós já temos o livro de português que vem em redação também, né? A crônica, nós acabamos de ver, não tem no livro de produção de texto, mas tem no livro de português. Entre outras matérias, eu falei assim, com um livro de redação agora, vai ficar muito mais difícil de terminar, né? Mas até que não, até que foi rápido. Então, anotaram aí a tarefa de casa? Página 99 a 101, que eu falei, foi isso? 101. Então tá, pessoal, vou fazer a chamada agora. Amanhã, lembrando que tem aula, né? Não a minha, mas vocês têm aula amanhã, sábado.
Todo mundo preparado para acordar cedo? Nem um pouco. Então, calma, eu vou pegar a listinha aqui. Já começaram a ler o livro Esta Classe, pessoal? Já. Caraca, Zero tia, tinha até parada, esquecido. Júlia. Camille. Pois é. Qual é o livro que eu passei para vocês lerem agora? Robin Hood. As Aventuras de Robin Hood. Isso. Muito bem. Camille, Oi. mas por que vai botar no sábado também? Na verdade, não serão todos os sábados. É porque os professores eles têm uma quantidade de aulas que eles devem dar durante todo o ano, né? Agora eu não lembro de cabeça quantos dias letivos são. Mas por conta dessa pandemia, eles tiveram que reajustar o horário. Colocar aí alguns sábados que é para a gente conseguir atingir esse número de aulas. Senão a gente não consegue, senão não fecha com aquele número ali certinho. Aí, no caso, serão 3 sábados. Um sábado agora em setembro, um sábado em outubro e um sábado em novembro. Melhor do que a gente ter que estudar em janeiro, né? Porque tem algumas escolas pensando nessa possibilidade. Então, cada escola está vendo aí o que vai fazer, né? 3 sábados, Renan. Um agora, um em outubro e Entendi. um em novembro. Então, como muitas escolas, né? Aliás, a maioria não vão conseguir atingir essa quantidade de aulas que precisam ser dadas, alguns estão pensando na possibilidade de estudar em janeiro para atingir, enfim. Eu acho melhor ficar com esses 3 sábados mesmo. Vamos lá, Também então. Né? Ana Bárbara, tá aí? Presente. Ana Clara. Aqui, Arthur. Pessoal, o Arthur tá sem internet? Ô, tia, Ah, ele tinha falado que o celular dele tava sem som. Mas ele entrou na aula de Carmen, né, a semana passada. tem tempo. Aliás, já tem. É porque acho que tem como botar legenda, não? Eu não sei. Oi? É porque tem como botar legenda, eu acho. Não sei. Não, eu acho que ele já trocou de celular. Então tá bom. Caroline. Aliás, pulei Breno também, que nunca vem. Caroline. Presente. Daniel. Diana. Ellen. Gabriel Cabral. Aqui. Gabriel Maurício. Não, Gabriel Ribeiro. tá aí. Presente. Gabriel Soares. Presente. Júlia Rodrigues. Presente. Eita, tem um cachorrinho aí novinho chorando, não tem não? Eu sei, tia. É seu, Júlia? Aham, É filhotinho? sim. Só que ela tem que Pelo se acostumar, ela não tá acostumada ainda. Tadinha. Oh. João Gabriel. Não, José Augusto. Tá aí. Júlia Lima. ô, tia, Aí. você me pulou. Pulei? Pulou É, João João Pedro. José Augusto. Júlia Lima. Tá aí. Presente. Júlia da Costa. Não, Não vão poder dormir tarde hoje, não. Júlia Silveira. não também. Júlia Silveira. Essa hora deve estar paparicando o irmão, né? Kemily. Tá aí. Emily tá aí, agora tá voltando. Laís. Tá aí.
Lucas Felipe não, alguém falou no início. Pedro Lucas. Tá aí. Presente. Pedro Vitor. Tá aí também. Rafael Lucien. Não. Rafael não tá, não? Parece que eu ouvi a voz dele. Deve estar dormindo. Tá não, tia. Não entrou hoje? Acho que não. Tá. Dormindo. Então, Rafaela. Presente. Quem tá com o nome de Color Design? Igor. Igor. Nossa, depois de séculos. Rafaela tá, né? Tá, tia. Rafaela tá. Júlia, eu nem vi. Você enviou hoje? Rebeca. Presente. Renan. Presente, tia. Sabrina. Stephanie. Pode sair, tia? Pode. Pessoal, beijão. Tchau, Bom final de Beijo, tia. Bom final de Não semana. Não tarde, porque amanhã vocês têm aula. Vamos ver se eu vou lembrar. Tia. Coloquem o relógio para despertar.